Vamos voltar para o podcast do Reinaldo Azevedo com o Haddad, porque isso gerou uma saia justa lá entre ele e o Lira. Vamos ver aqui na Folha de São Paulo para todo mundo ficar por dentro de tudo, gente. Estou vendo aqui Augusto Ferreira. Boa noite, galera. Bora para cima do gado, dessa raça ruim. Exatamente. Vamos passar sem curtida, gente, que é muito importante. E vamos mandando superchats aqui para todo mundo ficar... Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. Haddad cita poder muito grande da Câmara, cria ruído com Lira e é obrigado a se explicar. Declaração do ministro repercutiu mal e causou adiamento de reunião sobre o arcabouço fiscal. O ministro Fernando Haddad da Fazenda disse em entrevista divulgada nesta segunda-feira que a Câmara dos Deputados está com um poder muito grande, declaração que criou ruído na relação com o presidente da Casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Azedou o clima político e obrigou o ministro a dar explicações. Pois é, o Haddad foi para cima do Lira ali e mandou recado. A Câmara está com poder muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo, disse o ministro Fernando Haddad em entrevista ao programa Reconversa com os jornalistas Reinaldo Azevedo e Valfrido Vardi, o advogado Valfrido Vardi. A gravação foi realizada na noite de sexta-feira, dia 11 de agosto, mas foi divulgada somente no início da tarde desta segunda-feira, dia 14 de agosto. Cerca de 5 horas após a declaração vir a público, Haddad desceu à portaria do Ministério da Fazenda para tentar pôr panos quentes na situação, dado o elevado risco da repercussão na agenda econômica. Uma reunião de líderes da Câmara, marcada para tentar destravar a votação do novo arcabouço fiscal, foi cancelada diante do clima desfavorável. O Haddad acabou sendo sincerão lá com o Reinaldo Azevedo. O Haddad diante do presidente da Câmara, o Arthur Lira. As minhas declarações foram tomadas como crítica atual da legislatura. Na verdade, eu estava fazendo uma reflexão sobre o fim do chamado presidencialismo de coalizão. Nós tínhamos até os 2 primeiros governos Lula um presidencialismo de coalizão e isso não foi substituído por uma relação institucional mais estável, afirmou o ministro. Longe de mim querer criticar a atual legislatura, era uma reflexão justamente para que a gente estabelecesse regras mais estáveis e duráveis, pensando no futuro da relação entre Executivo, Senado e Câmara Federal, acrescentou o ministro da Fazenda. As declarações de Haddad geraram ruídos também entre líderes partidários, segundo relatos. O interlocutor de Lira afirmou que a reunião para tratar do novo arcabouço fiscal deverá ocorrer nesta terça-feira, dia 15 de agosto, se houver clima entre os parlamentares. Os caras estão chantageando o Haddad na caruda. Além da regra fiscal, a Câmara também será a porta de entrada de boa parte do pacote econômico que Haddad vai enviar até o fim do mês e cuja aprovação é essencial para reequilibrar as contas e chegar no déficit zero, estabelecido como meta para 2024. Nos últimos meses, a boa relação entre Lira e Haddad era vista como um ativo importante para o ministro da Fazenda conseguir avançar em sua pauta. Um ruído agora pode prejudicar os planos da equipe econômica. A fala do ministro ampliou o incômodo de boa parte dos integrantes do Centrão, que já estão irritados com a demora de Lula para definir as trocas nos ministérios e formalizar a entrada de parlamentares do PP e do Republicanos no governo. Diante do receio do esgarçamento na relação da Câmara, Haddad diz que fez questão de ligar para Lira para desfazer qualquer mal-entendido. Segundo o ministro, o presidente da Câmara foi quem sugeriu que ele fizesse um esclarecimento público. Os jornalistas foram chamados pela assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda para a declaração do ministro. Foi excelente a ligação. Lira falou: Haddad, talvez caiba um esclarecimento, porque as pessoas estão achando que foi uma crítica pessoal. E à luz de toda a relação que foi estabelecida entre nós, eu gostaria que você esclarecesse, disse Haddad. Aliados do ministro classificaram a declaração como uma derrapada, mas admitem que o ministro não está satisfeito com a demora do presidente da Câmara em pautar o arcabouço fiscal. Ele queria que o projeto tivesse sido aprovado ainda em julho, antes do recesso parlamentar. Na tentativa de destravar a pauta, Haddad deve receber o relator do arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado, do PP, para uma reunião nas tardes desta terça-feira, junto com a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e técnicos da área orçamentária. No programa transmitido mais cedo, o ministro da Fazenda defendeu uma moderação
no poder exercido atualmente pela Câmara dos Deputados, que ele disse nunca ter visto igual em toda a sua vida. Tem que haver uma moderação aí que tem que ser construída. A relação ainda não está a mil maravilhas, afirmou ele. Haddad disse também que numa democracia a pessoa não vai ter esse poder para sempre, sem citar nomes. Ao ser questionado sobre sua relação com Lira, o ministro disse ao jornalista: não pense que você que está fácil. A gente, Haddad e Lira, só aparece sorrindo, mas às vezes é de debates acalorados, afirmou o ministro. Ainda no programa, Haddad disse que o Brasil saiu do chamado presidencialismo de coalizão e vive hoje uma coisa estranhíssima, que é uma espécie de parlamentarismo sem primeiro-ministro. Não tem primeiro-ministro, ninguém vai calar, e o executivo está lá, quem vai pagar o pato é o executivo. Nas redes sociais, Lira criticou as declarações de Haddad, ainda que sem citá-lo nominalmente. O presidente da Câmara afirmou que manifestações enviesadas e descontextualizadas não contribuem no processo de diálogo e construção de pontes que é tão necessário para que o país avance. É equivocado pressupor que a formação de consensos em temáticas sensíveis revela a concentração de poder na figura de quem quer que seja. A formação de maioria política é feita com credibilidade e diálogo permanente com líderes partidários e os integrantes da casa, escreveu Lira em rede social, após Haddad se explicar nesta tarde. O presidente da Câmara afirmou ainda que a casa tem dado sucessivas demonstrações de que é parceira do Brasil, independentemente do governo de ocasião. E citou... peraí, só um pouquinho... E citou a aprovação da PEC da transição, da reforma tributária e do arcabouço fiscal, que voltará a ser analisado no plenário da Câmara após ter sofrido modificações no Senado. O líder do PT na casa, Zeca Dirceu, saiu em defesa do correligionário. Ele afirmou que Haddad dispõe de amplo prestígio na Câmara e que a fala dele mais cedo já foi esclarecida e que ela não traz prejuízo algum para a boa relação conquistada em 7 meses. Haddad tem diálogo com todos, recua e avança na hora certa e cumpre os acordos, escreveu o líder petista. Fala aí, Luiz Fernando. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos. Pinguem superchats, que é muito importante para a gente manter aqui as nossas lives, meus queridos. Estamos com pouquíssimas contribuições. Quem puder ajudar, a gente ainda precisa de 49 pila, se der, para a gente fechar bem a nossa live, meus queridos e minhas queridas. No programa Reconversa Antes dos Ruídos, Haddad disse que fez um acordo com o presidente da Câmara para aprovar a pauta econômica. O Lira e eu combinamos o seguinte: olha, tem muito trabalho pela frente, vamos separar o que é governo e o que é o Estado. Tem coisa que não é para este governo, tem coisa que ou a gente recupera agora ou não tem jeito. E aí o Lira topou. E o Rodrigo Pacheco, que é um senador espetacular, também tem dado uma contribuição enorme. Em outro trecho, o petista também criticou as emendas parlamentares. Eu não sei como resolver esse problema e não sei se tem solução, mas 40 bilhões de emenda é 0,4% do PIB. Onde no mundo tem isso? Reportagem aí da Idiana Tomazelli, da Júlia Chaib, da Vitória Azevedo e da Stephanie Rigamonte, lá na Folha de São Paulo. Reportagem grande aí, a gente ficar atento a todas as repercussões, meus queridos e minhas queridas e meus queridos. Fora Denário, exatamente aí, meu querido. Vamos pingar aí superchats, vão virar membros aí do canal, que é muito importante. E vamos para a última notícia da noite, para que todos fiquem aí bem informados. Vamos lá, gente. Vão curtindo e vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando. Deixa eu ver aqui só.